Aleluia. Nós vamos estudar a palavra, porque temos muito do Senhor a receber nessa noite. Juízes capítulo 14. Livro de Juízes capítulo 14. Versículos de 1 a 3. Juízes 14, versos de 1 a 3. Esse texto fala de um momento na vida de Sansão, que foi um dos juízes que durante algum tempo julgou em Israel e liderou o povo durante várias guerras. Juízes capítulo 14, versos de 1 a 3 diz: Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. E quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa. Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Vamos orar. Vamos pedir que o Senhor abra nosso coração, a nossa mente, para os princípios da palavra que vamos receber. Nosso Deus e Pai, ó Senhor, muito obrigado por esse ajuntamento santo nessa noite, por esse culto que o Senhor nos permite prestar a Ti, por cada um dos nossos irmãos que aqui se encontram e por tantos outros que possam estar cultuando em casa pela transmissão. Que o Teu Espírito trate conosco nessa noite. Que a Tua palavra nos conduza ao crescimento e o fortalecimento da nossa fé. Que saiamos daqui, ó Deus, com uma caminhada mais consistente, de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Queridos, como nós colocamos lá na chamada no grupo, nessa noite nós gostaríamos de falar sobre o tema violação de princípios. Violação de princípios. E o que são princípios? O que são princípios? Os princípios são um conjunto de regras que dão sustentação, que mantém de pé. Os princípios geram confiança, segurança. Princípios são como regras de trânsito. Quando a gente respeita, há uma segurança. Quando não se respeita, tragédias acontecem. Quando princípios são violados, são quebrados, toda uma construção vai desmoronar. Na vida do servo de Deus existem princípios, e princípios não podem ser violados. Quando nós educamos os filhos, nós vamos colocando neles, enxertando neles princípios. E dizemos: não viole isso. Não quebre princípios. Porque isso é para a sua segurança. Da mesma forma é na vida do servo de Deus. Se ele viola princípios, irmãos, ele vai cair.
ele não vai conseguir ficar em pé. O crente que não respeita princípios cristãos, ele deixa de ser uma bênção e se torna uma tristeza para os que com ele convivem. A vida de Sansão é a vida de um homem de Deus que resolveu violar princípios, quebrar princípios. Por isso Sansão desperdiçou oportunidades maravilhosas que Deus lhe deu, porque ele optou por violar todos os princípios que recebeu dos seus pais, que recebeu dos sacerdotes, que recebeu de Deus. Por violar princípios, Sansão se tornou o símbolo de insensatez. Imagina o período em que ele foi juiz em Israel. Um homem que era admirado, depois se tornou um exemplo a não ser seguido. A gente tende, às vezes, em casa, quando está orientando os filhos, e a gente diz: olha, não ande com fulano de tal, porque ele não tem princípio. Não é que ele não recebeu princípio, é que ele não respeita princípio, é que ele viola princípios. E a gente não quer isso para os nossos filhos. Sansão terminou a vida de maneira trágica, sabe por quê? Porque ele nunca respeitou princípios. Ele nunca respeitou as regras, os ensinamentos fundamentais que recebeu de seus pais, que recebeu do Senhor. Hoje nós vamos lembrar a história de Sansão. E através dessa história, eu quero mencionar apenas, não são os únicos, são muitos, mas eu quero mostrar apenas 4 princípios que o servo de Deus não pode violar. E nós, à luz da palavra, temos que fazer um autoexame. O objetivo de meditar na palavra não é tentar aplicar a palavra na vida do outro. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Será se eu sou um violador de princípios? 4 princípios. O primeiro princípio, irmãos, que nós não podemos violar: respeite suas fraquezas. Respeite suas fraquezas. Todo servo de Deus tem pontos fortes e tem pontos fracos. E com o tempo, eu vou num processo de amadurecimento, percebendo: isso aqui é uma fraqueza minha. E eu tenho que ter muito cuidado. Porque se você tem fraquezas, Deus sabe das tuas fraquezas, mas o diabo também sabe das tuas fraquezas. Sansão tinha muitos pontos fortes, tinha muitas fortalezas, mas ele tinha algumas fraquezas. E ele não respeitava as suas fraquezas. Irmãos, quando nós não respeitamos as nossas fraquezas, nós nos tornamos vulneráveis ao inimigo. A Bíblia nos ensina que nós devemos nos manter distante daquilo que nos deixa vulnerável. Se eu sei que isso aqui é a minha fraqueza, meu irmão, eu não vou brincar com isso. Eu não vou brincar com isso. Em 1 Coríntios 10, 14, Paulo diz: fugir da idolatria. E ele estava olhando como os irmãos em Corinto tinha a inclinação para a idolatria. E quando se fala de idolatria, não está falando de imagens apenas, mas está falando de colocar coisas no lugar de Deus.
de coisas ocuparem a primazia de Deus na vida. Ele está dizendo: fuja disso. Em 2 Coríntios 6,18, Paulo, falando aos irmãos, diz: fujam da imoralidade sexual. Algumas pessoas, irmãos, é a fraqueza dele, é a pornografia, é a imoralidade, é o sexo desregrado. Ele sabe, Deus sabe, mas o diabo sabe. E ao invés de fugir, a pessoa se expõe o tempo todo. É insensatez. Essa era a fraqueza de Sansão. Ao invés de fugir, irmão, de respeitar aquilo: eu sou fraco nisso aqui, eu não vou dar uma de forte, eu me conheço. Não, irmãos, Sansão se expunha. 2 Timóteo 2:22 diz: fugir dos desejos malignos. Se a tua fraqueza são desejos pecaminosos, te distancia disso, meu irmão. Tem gente que acha que é forte em tudo. Eu sou forte. A pessoa veio de um passado onde ele caía com frequência numa determinada área. Meu irmão, eu não vou dar sopa para o diabo, eu não vou dar moleza para ele. Eu não quero nem saber de proximidade com isso. Mas alguns agem como Sansão, não respeitava as suas fraquezas. No versículo 1 do capítulo 14 de Juízes, diz que ele vai a uma cidade chamada Tímina. Não era cidade israelita. Ele vai lá no meio do ímpio. E lá no meio do ímpio ele encontra uma mulher. E ele ficou encantado com aquela mulher. E diz: olha, do povo filisteu. Ele foi lá para o mundo. Irmãos, alguns vieram de um passado mundano, irmãos. E aí o inimigo de vez em quando fica tentando fazer com você: visite lá, aquele lugar da tua fraqueza. Sansão tinha um talento formidável. Não era inteligente. Era um guerreiro formidável, mas era impulsivo. Irmãos, a pessoa impulsiva, ela age e depois pensa. Ela se joga. Ela acha que domina qualquer situação. Mas eu sou forte. E ele não pensava antes de agir, por isso não respeitava as suas fraquezas. Sansão tinha talento, mas não tinha domínio próprio. Conhece a palavra, mas não tem domínio próprio. Participa dos trabalhos da igreja, mas não tem domínio próprio. Uma hora vai se arrebentar, irmãos. Existe um ditado que diz que um homem que não domina a si mesmo acabará construindo a sua própria forca. A sua própria forca. Não, o problema de Sansão não foi Dalila, foi falta de domínio próprio. Ele conhecia. Ele sabia que desde a infância ele tinha sido consagrado ao Senhor. Ele passou os primeiros anos da vida dele recebendo do pai e da mãe as orientações. Mas era como se nada daquilo adiantasse. Sansão tinha dom, mas não tinha caráter. E essa mistura é terrível, irmãos. O dom é uma capacitação divina para a obra, para abençoar a igreja. Mas o dom, numa pessoa que não teve o caráter mudado, ele usa o dom em benefício próprio, nos seus interesses.
E é triste você observar, meu Deus, com um dom tão lindo, com uma capacidade divina, mas não se controla, mas não tem domínio próprio, mas não tem vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus, vive se expondo às fraquezas, vive sendo motivo de vergonha, vive o tempo todo, irmãos, causando escândalo, porque não respeita as suas fraquezas. Uma fraqueza de caráter que você não domina hoje será a causa da tua vergonha amanhã. Mas há um segundo princípio nesse texto que lemos acerca de Sansão, que não pode ser violado, irmãos. E o princípio é: não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Pecado é coisa séria. É inadmissível um servo de Deus, com vida cristã consolidada, tratar o pecado de forma banal. Isso é comportamento de ímpio. O ímpio é que não tem noção da gravidade, da seriedade que é o pecado. Com pecado não se brinca, meu irmão. Eu vou só dar uma amostra pequena de como a Bíblia considera o pecado uma coisa seríssima. Marcos 9:47, olha o que Jesus diz. E aí você pode pegar outros versículos próximos a esse, que você vai observar Jesus falando a mesma coisa. Marcos 9:47. E se o teu olho te faz tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno. Olha a maneira como Jesus trata a gravidade e a seriedade do pecado. E alguns vivem brincando, irmãos. Não tem zelo com a própria vida. O pecado é a maior tragédia que a humanidade já viu. Não há nada mais trágico no mundo, em toda a história da humanidade. Não há maior desgraça que já tenha acontecido nesse mundo, desde o princípio até agora, do que o pecado. Irmãos, o pecado é a porta de entrada de todo o mal. Quando você não vigia e escancara a tua vida para o pecado, você está chamando o mal para entrar e fazer a festa. O pecado é um ambiente dominado por Satanás e os demônios. Ele pode destruir a vida de qualquer pessoa, não importa quanto tempo de evangelho, não importa que função, que dom tenha, não importa. O pecado não respeita cara, não respeita hierarquia. Se você brincar, meu irmão, a pancada vai ser enorme. E Sansão, líder, ele comandava a nação de Israel como juiz. Em tempos de guerra, o juiz assumia, e todo o exército, toda a nação ficava olhando para o juiz. Quando havia questões complexas, chamava o juiz e ele iria julgar. E agora nós temos um juiz em Israel que brinca com o pecado. Juízes 14:2. Juízes 14:2 diz: quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher filisteia em Timná. Consiga essa mulher para ser minha esposa. Quem conhece a história de Sansão sabe do voto que foi feito pelos pais.
sabe do compromisso de que Sansão não poderia, irmão, se envolver com mulheres que não fossem do seu povo. Ele não poderia ter uma esposa que não fosse da sua nação. Havia uma série de coisas que o voto de Nazireu, que foi o voto que a mãe dele fez, tinha que ser respeitado. Mas Sansão não dava valor para isso, ele brincava com o pecado. E foi brincando com o pecado que Sansão perdeu intimidade com Deus. Perdeu intimidade com Deus. Todo aquele que brinca com o pecado vai, irmãos, perdendo a intimidade com o Senhor. 3 verdades sobre o pecado. 3 verdades sobre o pecado. O pecado, primeiro, o pecado sempre te levará mais longe do que você planejou ir. Às vezes a gente faz uma concessão e fica achando que vai ter o controle. Não, só mais essa vez. Não, mas eu vou só dar uma olhadinha. E fica parecendo que quando nós colocamos o pé no terreno do inimigo, aquilo ali nós temos um controle, irmãos. Ele sempre vai nos levar mais longe do que a gente planejou ir. Daqui a pouco você vai ficar assustado. Meu Deus, como eu cheguei a essa condição? Sabe por quê? Brincou com o pecado. O pecado sempre te prenderá por mais tempo do que você gostaria. Às vezes você disse, é só uma noite. Se tornou uma semana, um mês, um ano. Porque você achou que não, eu consigo determinar o tempo em que eu vou estar provando do pecado. Não é assim. Quando você coloca o pé na prática do pecado, as regras não são suas. As regras são de Satanás. Você está preso. E Sansão cada vez ia mais distante, irmãos. O pecado sempre custa mais do que você pode pagar. O preço, a fatura vem depois. Ele te atrai só com promessas, só mostrando as vantagens. Aí daqui a pouco, irmãos, a fatura chega. E quando chega, aí você vai observar. Às vezes é uma família que você perdeu. É um relacionamento que você jogou fora. É a tua imagem que está arrasada. É a tua vida cristã que está desmoralizada. É o teu testemunho que não existe mais. E a gente fica lamentando porque brincou com o pecado. Sabe o que é mais triste? Sansão nunca admitiu. Nunca admitiu. Ele era advertido, ele nunca admitia. Ele nunca se humilhava perante o Senhor. Essa sensação do homem querer ser Deus, de que pode todas as coisas. Não brinque com o pecado. Terceiro princípio que nessa história nós vamos observar, e que não pode ser violado, irmãos. Seja humilde para continuar aprendendo sempre. Seja humilde para continuar aprendendo sempre. Irmãos, o servo de Deus que se julga acima de qualquer ensinamento, é uma questão de tempo, ele vai cair no abismo. Deus fala com a igreja através de todos, não é através de um apenas. Eu sou pastor da igreja, mas o mesmo Deus que ministra a igreja através da minha vida é o mesmo Deus que ministra através da igreja, através da vida dos irmãos. Não tem um privilégio maior que ninguém. Assim como todo crente deve continuar buscando o aprendizado humildemente. O que sei hoje, sei pela graça e pela bondade e pela misericórdia de Deus, mas será sempre insuficiente.
Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como o nosso sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Esforcemos-nos todo dia. Deus me ensina através da Bíblia, me ensina através dos livros, mas ensina através dos irmãos. E eu devo ser humilde para ouvir. Mas alguns irmãos vão perdendo essa capacidade. E Sansão foi um servo de Deus que perdeu a capacidade de aprender. Chegou o momento em que ele diz: ninguém está à altura de me ensinar nada. É triste quando você vê um servo de Deus se colocando num pedestal, olhando para os outros de cima para baixo e dizer: ele tem menos conhecimento que eu, tem menos informação que eu, estudou menos que eu, tem menos preparo. É triste isso. Juízes 14, 3 diz: seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes, entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa. Olha, irmãos, o mesmo pai e a mesma mãe que educou Sansão, que lhe ensinou os princípios, agora ele está um homem adulto, liderança respeitada. Mas os pais dizem: meu filho, você acha que está certo o que você está fazendo? Irmão, alguns acham que porque cresceram, porque estudaram, porque conhecem um pouco da vida, agora não precisa mais ouvir conselho de pai, conselho de mãe. É chato, quadrado. Do tempo que amarrava linguiça, né, cachorro com linguiça, é ultrapassado. Eram os mesmos princípios que o pai estava lembrando. Foi assim que eu te ensinei. Mas Sansão era arrogante. E o arrogante, ele não se curva, meu irmão. Ele fica parecendo um poste. Não aceitava conselho de ninguém. Sansão não sabia ouvir. O seu pai tentou várias vezes, que sentava com ele: meu filho, é um grave erro. Você sabe do compromisso que nós temos com o Senhor. Você vai casar com uma mulher que não é do povo de Deus. Mas é como se ele pudesse, como se ele soubesse tudo. Sansão não aprendeu com os erros dos outros. Ele não foi o primeiro juiz de Israel. E ele não foi o primeiro juiz a errar. Gideão foi juiz em Israel antes de Sansão. E Gideão cometeu muitos erros. Foi um homem de Deus. Foi muito usado por Deus em vários momentos como bênção no povo. Mas também cometeu erros infantis, erros trágicos, porque era duro de coração para aprender. E nem com a história daqueles que vieram antes dele, Sansão aprendeu. Ele podia ter olhado: meu Deus, olha o que aconteceu com Gideão. Mas Sansão não aprendia com os próprios erros. E isso é triste. Uma pessoa que vai repetindo uma mesma história, caindo nos mesmos erros, é incapaz de fazer uma reflexão. Sansão não cometeu um, mas cometeu vários erros. É uma coisa curiosa. Você olha o livro de Juízes, a história de Sansão, você não vê Sansão orando. Chega um momento que Sansão não ora mais. Porque é como se nem Deus tivesse mais algo a acrescentar. Alguns, depois de algum tempo, irmãos, não querem aprender com a palavra, não querem aprender com a pregação, não querem aprender sequer com a oração, porque nem orar oram mais. Aí você olha para a vida de Sansão, você olha a história de um homem que não melhora, ele só piora. Ele só piora, ele vai descendo ladeira abaixo. Porque, irmãos, não tinha humildade para continuar
aprendendo. Mas um quarto princípio que nós não podemos violar, e que Sansão violou: respeite a unção que recebestes do Senhor. Respeite a unção que recebestes do Senhor. Irmãos, biblicamente falando, a unção é uma consagração sobrenatural de Deus para se fazer a obra. O fazer a obra do Senhor não se faz de maneira mecânica, não se faz com uma visão meramente humana. Há uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus sobre a vida do servo de Deus, para que ele esteja em condições de fazer a obra. E essa ação sobrenatural, essa consagração, essa doação daquela pessoa para a obra, irmãos, isso é unção. Paulo em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22 diz: ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nosso coração como garantia do que está por vir. Olha, a ação do Espírito Santo em nós nos unge, ou seja, nos separa, nos consagra, nos sela, coloca marca de Cristo em nós, de propriedade, pôs o seu Espírito em nossos corações. Isso é muito sério, irmãos. Unção precisa ser respeitada, não é algo que vem do homem, é algo que vem de Deus para o homem. É uma bênção. Jesus, quando começou o ministério, ele disse que foi ungido pelo Espírito Santo para cumprir a sua missão. Ele recebeu a unção. Sansão foi ungido pelo Espírito Santo de Deus, mas não respeitava isso, menosprezava. Juízes 14, 3, a segunda parte de Sansão, porém, diz para o pai: consiga para mim, é o que me agrada, eu quero é ela, eu quero é ela. Mas olha o teu chamado, eu quero é ela. Olha o voto, eu não quero saber de voto. Então, hora que a gente está dizendo: irmão, olha o ministério, eu não quero saber de ministério. É como se naquele momento, irmão, só fala a carne, só fala o homem. Sansão usou a unção, mas nunca honrou a unção que recebeu. Nunca honrou. E é triste. Ele não usa a unção de forma responsável. E brincar com a unção é profanar o sagrado. A obra de Deus não pode ser feita de acordo com a vontade do homem, é de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, tem hora que eu vejo alguns por aí fazendo as coisas de Deus, eu fico dizendo: meu Deus, é muita coragem fazer desse jeito. Não tem noção que está profanando o sagrado, que está brincando com as coisas de Deus. Irmão, dá vontade de sair de perto aqui. Eu não quero nem estar perto na hora que for fulminado, porque está brincando. Não é assim. Não é dessa maneira. Eu vou dizer uma coisa, irmãos: quando é novo convertido, a gente chega, chama, orienta. Depois de algum tempo, não fui chamado para ser fiscal da vida de ninguém. Conhece a palavra. Cada um vai dar conta daquilo que recebeu do Senhor. A
responsabilidade da igreja, da liderança da igreja, do pastor da igreja é ensinar. Alguns irmãos acham que é fiscalizar, não é. Quando é o novo que não sabe ainda, mas quando a pessoa, depois de algum tempo, quer seguir a sua própria trajetória, a gente só fica rogando pela misericórdia de Deus. Mas que a rebordosa vai vir, meu irmão, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Sansão perdeu a visão porque perdeu a unção. Quando Sansão está cego, irmãos, aquilo ali já é consequência da maneira desonrosa com que ele tratou a unção do Senhor. É uma das cenas mais tristes na Bíblia. É você imaginar aquele homem que encantava. Irmão, Sansão numa batalha, numa guerra, era uma coisa impressionante o dom que ele recebeu de Deus. Como ele era aplaudido, como ele era admirado. E agora está num templo, numa festa satânica, com os olhos vazados, as pessoas bebendo e debochando da cara dele. Ele está ali, não enxerga mais nada, porque perdeu a unção. E quem não respeita a unção, perde a unção. E é curioso porque Sansão não se deu conta do momento em que ele perdeu a unção. Ele ficou brincando, lembra daquela brincadeira que ele fazia com Dalila? Amarra com isso, amarra com aquilo. E ele está se achando, né? Chegou o momento lá que ele vai, faz força e já não tem mais. Aquele que perde a unção sempre é o último a saber. Tem horas, irmãos, que o Senhor testifica no nosso coração, já não está mais na unção. Já não canta mais na unção, já não prega mais na unção, já não evangeliza mais na unção, já não ora mais na unção, já não serve, está fazendo mecanicamente. Por ter violado princípios, Sansão tornou-se um palhaço nas mãos do inimigo. De um adversário temido, agora é um palhaço. Está sendo usado para divertir as festas promovidas pelo inimigo. E hoje, lamentavelmente, muitos estão na mesma condição, porque não honrou a unção, porque não respeita princípios, está se tornando um mero palhaço nas mãos de Satanás. Irmãos, nós precisamos ter cuidado com as nossas vidas. Quando o Espírito Santo se afasta, porque nós não damos lugar, o pecado se instala, assume o controle, e nós nos tornamos escravos do pecado. A violação de princípios destrói a vida de um servo de Deus. Que Deus, através dessa palavra, nos ajude a zelar mais pelos preciosos princípios que Ele tem nos ensinado, tem nos mostrado, que deve nos conduzir a uma jornada segura. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Aleluia. Irmãos, quando prego, a palavra não é para uma pessoa específica, é para todos, inclusive para mim. Lembro de uma época em que
Eu comecei a violar todos os princípios que o Senhor me ensinou. E eu já tinha algum tempo de evangelho, embora fosse novo, tinha por volta de 17 anos. Eu já pregava, já ensinava. Mas eu comecei a fazer tudo de maneira automática, como se eu tivesse aprendido aquilo ali. Eu posso fazer a hora que me chamarem para fazer, mas não tinha unção. Não tinha respeito por princípios. Foi o pior momento da minha vida. E é curioso, muitas coisas estavam dando errado. E parece que a gente demora muito a somar 2 mais 2. A pessoa está violando o princípio, ele perde essa capacidade de fazer uma associação tão simples. Você não está entendendo por que as coisas estão dando errado na tua vida. Está todo mundo enxergando, você não enxerga. Não, é por isso, é por causa disso. E começa a... Tá, irmãos. Porque até nesse momento, a dificuldade, você humildemente entender. Não, eu já entendi, Senhor. Vida cristã é coisa séria. E foi assim que recebemos do Senhor. Nosso Deus e Pai. Obrigado, Senhor. Porque até quando o Senhor é duro, nós enxergamos o Teu amor. Até quando o Senhor nos disciplina, nós enxergamos o Teu cuidado permanente. Obrigado por essa palavra. Por nos despertar, por chamar a nossa atenção nessa noite, por nos fazer meditar nessa história e trazer para a nossa própria vida. Que possamos a cada dia, Senhor, seguir, obedecer e respeitar os princípios imutáveis que o Senhor estabeleceu para a nossa segurança, para o nosso bem-estar e para o crescimento da Tua obra através da igreja.